tudo bem? No vídeo de hoje, vamos aprender e compreender melhor como evitar a baixa, o licenciamento e o desligamento irregular do militar da ordem a qual ele pertença, por questões de saúde. Para compreender um pouquinho melhor sobre isso, nós precisamos observar que o serviço militar ele tem peculiaridades. Para ficar fácil para você compreender, eu vou te dar um exemplo. Imagina um paraquedista lá da aeronáutica. Para ele exercer essa função de paraquedista, ele precisa estar em completa saúde. Mas digamos que ele apresente uma lesão no seu joelho. Vai ficar muito difícil para ele exercer a função de paraquedista da aeronáutica com essa lesão, porque ele precisa do joelho em perfeitas condições de saúde para poder executar sua função de paraquedista. E é completamente diferente, por exemplo, se fosse num serviço civil. Por quê? Porque no serviço civil, quando a pessoa não está habilitada para exercer alguma função, ela pode ser designada a exercer outra função dentro da parte administrativa, por exemplo. No serviço militar não funciona assim. No exemplo citado, as enfermidades apresentadas tanto nesse exemplo quanto em qualquer outro exemplo com relação à saúde do militar, é importante chegar na caixa preta desse avião que está em queda. Como assim, doutora? A caixa preta que eu estou querendo dizer a vocês é a pasta médica. Essa pasta médica ela é formada por 3 documentos extremamente importantes, quais sejam o relatório médico, o laudo médico e o atestado médico. Com a formação correta desses 3 documentos, nós vamos poder evitar, novamente, como eu falei, o desligamento, vamos evitar a baixa ou licenciamento irregular, para poder, de repente, entrar numa reforma. Para que esses documentos são tão importantes e o que tem dentro deles para servir de base para que nós possamos evitar o indesejável licenciamento ou desligamento ou a baixa irregular? Nesse relatório, especificamente, a gente vai entender como foi que o médico, desde o dia em que ele apresentou, esse militar apresentou a lesão nesse joelho, ou se foi uma questão psicológica, desde o início. Vamos ver o histórico, quais foram os tratamentos ministrados, quais foram os medicamentos ministrados para esse militar, se esses medicamentos tinham efeito paliativo ou se eles tinham efeito de curar realmente a doença desse militar. E no relatório também pode ser analisado se houve alguma solicitação de afastamento desse militar do serviço militar. Já no laudo é que mora um grande detalhe e aí é o pulo do gato para a gente evitar qualquer irregularidade para esse militar. Como assim? Dentro do laudo vão vir 3 itens importantes: a CID, a CIF e quais foram os tratamentos ministrados. Na CID, nós vamos ter o código de identificação da doença. É quando você vai militar, você vai ver qual foi a doença dele, o que ele apresentou realmente. Importante, mas o mais importante ainda é a CIF, que é o código de identificação funcional da doença. Como assim? Esse aqui é o pulo do gato. Por quê? É quando você vai perceber que aquela doença ela tem uma relação com as funcionalidades desse militar, com o seu ambiente de trabalho, com o serviço pelo qual ele exercia. O exemplo do paraquedista, ele só apresentou aquele problema no joelho porque toda vez que ele exercia seus treinamentos, ele tinha muito impacto nessa articulação que é o joelho. Portanto, a gente compreende que a CIF é de suma importância constar no laudo médico. E por fim, quais foram, dentro do laudo médico, quais foram os tratamentos paralelos ministrados pelo médico, pelos médicos da ordem militar. Se houve, por exemplo, no caso dado,
sessões de fisioterapia, se fosse problemas psicológicos, se houve também, pela ordem militar, conferido a ele tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tudo isso deve ser observado dentro do laudo militar. Bem, e por fim, dentro dessas 3 ordens aí de documentação da pasta médica, nós vamos ter o atestado. Nada mais é, como o próprio nome diz, atesta que aquele militar está inapto para o serviço militar, seja temporário ou seja definitivamente. Vocês observaram que é muito importante você ter essa caixa preta bem formada, ou seja, essa pasta médica bem formada, bem orientada? Quando você tem isso, você evita uma ação judicial, porque administrativamente, se houver alguma falha da ordem militar, você consegue resolver por meio de recurso administrativo. Por isso, se faz necessário uma boa orientação de um bom profissional, para que você, militar, evite o licenciamento, a baixa ou o desligamento irregular da ordem que você serve. E é isso que esse vídeo quis trazer para vocês, porque assim você consegue uma reforma em vez de ficar parado. Isso se dá muito também na questão dos militares temporários. Por isso o vídeo ele tem muito essa intenção de informar justamente o que me chega diariamente de situações que realmente trazem uma ordem ou uma desordem, perdão, de todo um questionamento jurídico que a gente pode evitar a longo prazo dentro da justiça, porque isso demora muito ser resolvido. Então, gente, eu fico muito satisfeita de entregar para vocês algo assim de extrema importância para evitar uma coisa que pode ser evitada administrativamente. Foi esse o vídeo de hoje e até mais!